Olá pessoal, sou o deputado federal José Ricardo, do PT do Amazonas. Gostaria aqui de deixar um grande abraço a todas as lideranças indígenas pelo Dia Internacional dos Povos Indígenas. Nós sabemos das grandes dificuldades enfrentadas pelos indígenas no Brasil, na Amazônia e também no estado do Amazonas, que tem a maior quantidade de povos diferentes e etnias. Uma grande riqueza cultural que nós temos que valorizar. Nós conseguimos aprovar no Congresso Nacional o projeto de auxílio emergencial para os povos indígenas, mas que até hoje não foi colocado em prática por causa dos vetos do presidente da República. Vamos lutar por isso. Também aqui no Amazonas estamos lutando para que no orçamento do Estado tenha uma previsão orçamentária de recursos para a política indígena, e esse é o projeto que eu sempre defendi, o orçamento indígena para colocar na Constituição. Vamos continuar lutando para que os indígenas tenham direito à sua terra, à sua cultura e aos seus direitos fundamentais, que é a vida. Hoje é Dia Internacional dos Povos Indígenas e nós estamos aqui para protestar contra o governo federal que vetou 16 artigos no PL 1142, um PL que garantia proteção, ações, medidas emergenciais em favor de indígenas, quilombolas e também povos tradicionais. Então nós precisamos manter a nossa mobilização e garantir a derrubada desses vetos. Infelizmente, até agora não foi pautado no Congresso Nacional. Esperamos que o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, paute este PL e a gente garanta a derrubada desses vetos para que estas comunidades, esses segmentos, sejam respeitados em seus direitos e na sua dignidade nesse momento de pandemia em todo o Brasil. Essa luta é nossa. São 520 anos da resistência dos povos indígenas do Brasil. A Organização das Nações Unidas escolheu o dia 9 de agosto para celebrar o Dia Internacional dos Povos Indígenas. E nos cabe fazer a reflexão, nesse momento que o Brasil está vivendo, das nossas tarefas pela frente. A primeira delas é garantir nenhum direito a menos, em particular os conquistados na Constituição Federal de 1988, e alguns deles até hoje não foram cumpridos, como o prazo de 5 anos para a demarcação de todas as terras indígenas dos povos do Brasil. Então, esse é um passo. O outro é garantir o direito à autodeterminação, que já está expressa na nossa Carta Magna, mas que vive ataques por aqueles que acham que os não índios é que devem ensinar os povos indígenas a viver. Esse raciocínio é completamente equivocado. É só nós percebermos que nós vivemos a maior crise ambiental e climática da nossa história, e os grandes aliados para que a humanidade possa atravessar essa crise são exatamente os povos indígenas. Então vamos celebrar a herança cultural, a herança que os povos indígenas dão de respeito ao meio ambiente, e vamos estar juntos em todas essas lutas. Contem comigo. Viva os povos indígenas do Brasil e do mundo. Neste 9 de agosto, Dia Internacional dos Povos Indígenas, convido você para uma reflexão. Podemos refletir sobre os massacres da colonização do Brasil, dos 520 anos de resistência dos povos indígenas, mais recentemente sobre as vítimas do coronavírus e o descaso do governo brasileiro. Refletirmos sobre as lutas vitoriosas e as conquistas dos direitos que estão na Constituição brasileira. Refletir sobre as tentativas recentes de invasão dos seus territórios, de saques dos recursos naturais preservados pelos povos indígenas. Então, que esse dia 9 de agosto, Dia Internacional dos Povos Indígenas, nos leve a refletirmos, mas agirmos em defesa dos povos indígenas do Brasil e do mundo. Olá, aqui é Joênia Abchana, deputada federal da Rede de Sustentabilidade. Nesse dia 9 de agosto, ao qual a ONU considera o Dia Internacional dos Povos Indígenas, quero levar meu abraço a toda a família dos povos indígenas que tiveram perdas relacionadas ao Covid-19. Dizer que essa pandemia que vem devastando vários lares deve ser enfrentada. Nós devemos lembrar disso às autoridades, aos governos. Aqui, os povos indígenas têm seus direitos implementados. Nós estamos aqui para lutar juntos
fazer com que as decisões do Supremo Tribunal Federal, os projetos que conseguimos aprovar e até mesmo que não conseguimos sejam respeitados, para que a gente possa implementar o direito à saúde, fazer com que os povos indígenas tenham de fato sua cidadania respeitada, que suas terras sejam demarcadas, que sejam protegidas, que sejam levadas em consideração a vida e os direitos dos povos indígenas. Um abraço a todos e que nesse momento de reflexão, nessa análise de conjuntura, nós podemos estar numa só voz, dizendo como que os povos indígenas são importantes para o mundo. Já contribuímos milenarmente através dos conhecimentos tradicionais, da proteção das terras indígenas, da proteção do meio ambiente. Agora é a hora da sociedade brasileira apoiar e proteger os povos indígenas. 9 de agosto, Dia Internacional dos Povos Indígenas, criado pela ONU para que os povos indígenas, em sua autodeterminação, possa garantir a sua cultura, os seus direitos, especialmente os seus direitos humanos. Mais do que nunca em todo o mundo, especialmente no Brasil, é uma data que temos que levantar a voz, dar o grito de liberdade em nome de todos os povos indígenas, abraçar as comunidades indígenas de nosso país e do mundo e dizer: seus direitos hão de ser garantidos. Os povos indígenas falam por si, preservam a cultura e a natureza por eles é fundamentalmente respeitada. Então, viva os povos indígenas de todo o mundo, viva os povos indígenas de nosso país.